Você tem medo de morrer? Tenho. Por quê? Porque eu não tenho certeza para onde eu vou. Talvez um pouco, sim. Acho que geralmente o medo de morrer ele vem da forma como vai acontecer, né? Mas acho que talvez. Você tem medo do que vai acontecer depois? Não, isso não. Pode ser que a gente fique descansando até um dia nós reviver num lugar paraíso, ou pode ser que a gente vai para um outro planeta, morra aqui e nasça em outro lugar. O medo da morte é falta de conhecimento. Por quê? Nós ouvimos em várias religiões que se nós não tivermos a perfeição, se nós não formos bons, nós vamos para o inferno. E todos sabem como o inferno é pintado aqui na nossa terra. E claro que nós temos medo de morrer. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Como eu tenho certeza da minha salvação, então eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que se eu tombar hoje, a minha alma está com Cristo. Inácio de Antioquia, que foi um dos sucessores de Jesus, quando ele foi decretado a prisão dele, ele indo, sabendo que ia para as arenas para ser devorado pelos leões, ele saiu felicíssimo dizendo assim: eu quero ser o trigo moído na boca dos leões para encontrar Jesus o Cristo. Então, se você tem certeza que Jesus vai lhe receber bem, que você plantou o bem aqui, você não tem nenhum medo da morte. É quase que consenso para qualquer religião de que a morte não é a palavra final. A morte não é o fim da história, né? E, portanto, ao falar isso, ela não está exatamente dando afirmações empíricas sobre como é esse pós-mortem, mas está acentuando uma categoria antropológica muito importante, que é a esperança. Nós não vamos ter medo mais da morte, porque nós vamos aprender que nós somos espíritos imortais. O que perece é o nosso corpo físico e nós vamos continuar. Será que somos capazes de visitar regiões celestiais ou infernais? Algumas pessoas, durante experiências de quase morte, dizem que sim. Eu via o meu corpo naquela UTI, tendo aqueles problemas com enfermeiros, com médicos. Eu via tudo acontecendo lá embaixo e não queria voltar. Rafael e sua namorada passavam as festas de fim de ano na praia do Guarujá, quando ele sentiu um mal-estar e foi levado ao pronto-socorro. Eu tinha uma dor violentíssima na perna esquerda que se irradiava para todo o corpo, né? Era uma dor realmente excruciante. No hospital, mal sabia ele o que estava prestes a acontecer. Eu me sinto desdobrando, saindo do meu corpo físico e indo para determinado local extremamente aprazível. Parecia um pôr de sol pela cor vermelha que você tinha no fundo, bastante vegetação, tinha água, e aonde eu perco toda aquela sensação de peso, de dor, de angústia. Nesse local, Rafael diz ter se comunicado com seus mentores espirituais. Eu tinha a percepção direta do que eles pensavam, da boa-vinda que eles estavam me dando e eu retribuindo e agradecendo por estar sendo acolhido da melhor maneira possível por eles. A experiência naquele ambiente era tão agradável que ele não queria retornar. Quando eles me contra-argumentavam que eu tinha que retornar, eu falava: não, a sensação aqui é muito boa, é uma sensação de plenitude. Ao relatar a EQM, Rafael presenciou as mais diversas reações. A minha família, como não é espírita, aceitou a vivência como uma realidade e eu ouvi um certo ceticismo em função dos médicos que me atendiam naquela unidade de terapia intensiva. Para eles era como se fosse um delírio. A gente não consegue definir o limite sobre o que é ou não real. Uma pessoa, de repente, sobre o efeito de uma anestesia, a pessoa sobre o efeito de uma medicação, ela pode, de repente, ver coisas, ela pode, de repente, ouvir coisas que talvez... e pode ser o fruto da mente, o fruto da imaginação. Não deixaram de contemplar aquilo que já estava no consciente, não é?
Então, quando retomaram de novo a saúde, retratam o que sempre desejaram, estar num lugar bom, num lugar aprazível, num lugar de natureza, num lugar de aconchego. A experiência de quase morte, né, como se fosse um preparo para o que realmente vamos encontrar do lado de lá. Para onde que eu vou? Eu vou para aqueles que me são iguais. Se eu estou numa psicosfera de vibração baixa, eu vou me juntar àqueles que estão numa vibração baixa. Se eu tenho uma psicosfera de vibração superior, boa, eu vou me juntar àqueles que são bons. Então, como eu não tenho o conhecimento, eu digo que fui para o céu ou digo que fui para o inferno. A prova de que nem tudo deve ser como imaginamos é um infográfico apresentado na revista científica Applied Optics em 1972. Os dados comprovariam matematicamente de que o paraíso é mais quente do que o inferno. Para isso, eles utilizaram a lei de Stefan Boltzmann para cálculos radioativos e as seguintes passagens bíblicas: a luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Com base na fórmula e nos trechos, chegaram à conclusão de que a temperatura do paraíso equivale a 525 graus Celsius, já do inferno 445, 80 graus Celsius a menos. Esse cálculo material que se faz é para responder materialmente a algo que não pode ser respondido, porque o espírito não sofre nenhuma influência de temperatura de espécie alguma. Então não podemos medir nem a temperatura do céu, nem a temperatura do inferno. O mesmo acontece com anjos e demônios. Cada um possui a sua concepção do que seriam esses seres e como eles agem em nossas vidas. A tradução da palavra anjo significa mensageiro ou recadeiro de Deus. Mônica é escritora e estuda os anjos há quase 30 anos. Ela é uma das maiores autoridades brasileiras neste assunto. Segundo a tradição cabalística, nós temos a proteção de 72 anjos da guarda. Esses 72 anjos seriam extensões de Deus. Quando os personagens da Bíblia vão criar os anjos, é uma espécie de dizer assim, Deus está tão longe de nós que ele fala conosco, mas manda os seus anjos. E esses anjos se revelam aos humanos. Através da intuição, os anjos conseguem passar as informações, orientar os nossos caminhos, abrir para novas propostas, zelar pelo nosso corpo físico e propagar sempre, fazer com que o ser humano tenha esse conhecimento do aspecto positivo e negativo e fazer com que a gente seja feliz. Kardec fala em anjo de guarda, né? Anjo de guarda é um espírito um pouco mais superior do que nós, que tem um pouco mais de conhecimento e que nos guia, e eles não são anjos, eles são espíritos como todos nós. Segundo a história da criação, os anjos, aqueles que já estavam colaborando na obra de Deus, foram espíritos que evoluíram, mas não na Terra, em outros planetas, e vieram a serviço de Deus para colaborar no nosso planeta. Os anjos são seres etéricos, então eles não têm forma. Na verdade, quem foi um grande criador de formas angélicas foi Michelangelo, mas já existia alguma intenção de artistas de propagar esse conhecimento nessa alusão à pintura, à parte mais artística. Mas eles são seres de luz, por isso que a gente fala que quando a gente está conversando com alguém e vê pontos de luzes, poderiam ser indicações da tua presença angélica. Mônica também diz que, ao contrário do que muita gente pensa, os anjos nem sempre são bonzinhos. Também existem 8 categorias de anjos contrários ou anjos do mal, que eles não propagam esse bem, mas eles berram, eles provocam uma dissonância muito negativa. Quando Lúcifer ele é expulso do céu, com ele vem 1/3 dos anjos, saem do céu, caem do céu juntamente com ele. E estes anjos são transformados naquilo que nós conhecemos hoje, são os anjos maus, ou no caso, os demônios.
todos são espíritos imortais. Uns trabalharam no seu crescimento e outros continuaram na sua imperfeição. Por isso que eles têm tendências boas e ruins. Então não existe um anjo mau, né? Nem um anjo bom. Existem espíritos nas mais diversos níveis de adiantamento moral e espiritual. Essa parcela angélica que a gente tem faça alguma coisa, faça a diferença. Não seja comodista, não fique chorando, não se vitimize, vai à luta. Veja no próximo bloco como a justiça divina se manifesta em nossas vidas. Poderia ela falhar? Não saia daí!